Olá, lindezas do tio William Lopes. O Calevo. Bora lá então? Aulita de lipídios hoje. Perfeito? Quando a gente pensa em lipídio, pensa em coisas muito estranhas. Não é só gordura boa, só gordura ruim, né? Mas existem coisas boas também sobre os lipídios. Beleza? Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre lipídios. Perfeito? Joia? Então, bora lá. Primeira coisa, são insolúveis em água porque são apolares. Outra coisa, não são polímeros, ou seja, não são formados por monômeros, partes que se repetem. Esses caras, eles são formados, eles apresentam longas cadeias carbônicas que os tornam insolúveis. Tudo bem? Então, não são polímeros. Pelo amor de Deus, não são polímeros. Perfeito? Bom, eles apresentam uma grande variedade de formas e funções. Então, os lipídios, por exemplo, quando eu falo em lipídio, o que vem à minha mente? Isso aqui. Óbvio. O que me vem é aquela bela carne na churrasqueira, aquilo, na hora que você põe na churrasqueira, chega até a fazer assim... Se você estiver assistindo essa aula na hora do almoço, mano, eu tenho dó de você que você deve estar morrendo de fome. O grande porém, eu penso nisso, eu vejo essa gordurinha aqui. Opa, deixa eu pegar minha caneta. Eu vejo essa gordurinha aqui. Porém, quando eu vejo essa gordurinha, o que nós associamos a isso? Tiste. Por quê? Vamos fazer um parênteses. A gente podia comer e nem engordar, né? Rapaz, eu só de clicar na foto de uma lasanha e curtir, eu já engordo umas 400 gramas já. Mas, ó, então, quando a gente pensa só já comeu e engordar. Porém, existem outras funções. Tudo bem? O que nós temos que pensar nesse sentido? Bom, essa gordura, ela está no nosso organismo por algum motivo. Beleza? Primeiro, ela é reserva de energia. Beleza? Ela é um local de reserva. Por exemplo, por que nós armazenamos em gordura e não em carboidrato? Pelo seguinte, presta atenção, 1 grama de carboidrato, ele armazena mais ou menos 4 quilocalorias. Se não me engano é 4,1, beleza? Quilocalorias. 1 grama de lipídio armazena 9 quilocalorias, ou seja, é o dobro. Para pensar evolutivamente, que coisa legal. Evolutivamente, nós armazenamos em gordura por causa de espaço. Por exemplo, a planta, para armazenar uma grande quantidade de energia, ela pode armazenar em amido. Por quê? Ela vai ficar parada, ela não precisa sair arrastando nada. Agora a gente tem que arrastar nossas reservas. Então a gente armazena em gordura porque ocupa menos espaço. Beleza? A gente ocupa menos espaço na gordura. Tudo bem? Então ela é reserva de energia. E quando ocorre o fim do carboidrato, ela vira fonte de energia. Tudo bem? Então você entendeu o porquê que a gente armazena em gordura? A gente armazena em gordura por causa de espaço. Inclusive, às vezes a pessoa pensa assim, eu comi carboidrato e engordei. Mas se carboidrato é hidrossolúvel, por que eu engordei e não perdi? Porque o excesso de carboidrato no nosso organismo, por exemplo, o excesso de glicose, ele é convertido em lipídio e armazenado no nosso organismo. Perfeito? Legal? Então tá. A outra função que nós temos é que ele pode ser isolante térmico. Por exemplo, os animais, eles podem apresentar, nós, por exemplo, mamíferos e aves, apresentamos uma tela subcutânea, nós apresentamos uma tela subcutânea, ou seja, embaixo da pele, tudo bem? Para evitar a perda de calor para o ambiente. Então, por exemplo, o ursinho polar aí, ele apresenta, esse fofinho, ele apresenta uma camada espessa de gordura como isolante. Isso também vale para as baleias. Tudo bem? Outra importante função é que os lipídios eles fazem parte das membranas celulares. Por exemplo, a membrana plasmática ela é feita basicamente de fosfolipídios e proteínas. Tudo bem?
E a outra função, impermeabilização. Por exemplo, as aves, elas apresentam nessa região aqui uma glândula chamada glândula urupigiana, tudo bem? Que é uma glândula que libera gordura e as aves, então, elas passam o bico aqui na glândula urupigiana e depois passam nas penas, tornando elas impermeáveis e os bicos não se tornam quebradiços, perfeito? Os lipídios são classificados em 5 grupos: glicerídeos, cerídeos, esteroides e carotenoides. Beleza? Então, ó, glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios, esteroides e carotenoides. Beleza? Então, são 5 grupos. Vamos para o primeiro. Pelo amor de Deus, não vá confundir glicerídeo com cerídeo, glicerídeo com glicídio. Pelo amor de Deus, não confunda glicerídeo com glicídio. Glicídio é carboidrato, glicerídeo é o lipídio. Por favor, não confunda, tá bom? Bom, vamos lá então. Os glicerídeos são os óleos e gorduras. O óleo, ele é líquido à temperatura ambiente e a gordura é sólida à temperatura ambiente. Tem autor que usa gordura para tudo. Tudo bem? Gordura para tudo. Os glicerídeos, eles são formados por glicerol, que é um álcool, mais 1, 2 ou 3 ácidos graxos. Então, a união de um ácido graxo, que é esse cara aqui, ao glicerol é uma reação de desidratação, beleza? Tá? Uma reação de desidratação, então vai ocorrer, aqui tem um ácido graxo e aqui você tem o álcool, tudo bem? E com isso, então, vai formar os glicerídeos e o mais famoso é o triglicerídeo, tá? Então, nós falamos que a partir dessa ligação nós formamos ésteres. Então, nós falamos que os lipídios, tá, são ésteres de ácidos graxos. Nem sempre vai ser éster de ácido graxo. Nem sempre. Você vai ver, já caiu isso na UEM, tá? Nem sempre serão ésteres de ácidos graxos, como você vai ver nos esteroides, por exemplo. Tudo bem? Então aqui, por que é triglicerídeo esse cara aqui? Porque eu tenho 1, 2, 3 ácidos graxos. Perfeito? E aí, nós temos o seguinte, esses ácidos graxos, eles podem ser saturados ou não. Então, aí que entram as gorduras saturadas e gorduras insaturadas. Tudo bem? As gorduras saturadas, elas apresentam apenas ligações simples, olha só, beleza? Ao esqueleto carbônico. Então, aí, o que é importante disso aqui? A gordura saturada, ela tem uma maior flexibilidade em suas cadeias, permitindo que elas se compactem mais firmemente. Beleza? Então, isto daqui vai tornar a gordura sólida ao ambiente. As gorduras saturadas são gorduras normalmente de origem animal, beleza? Então, são as gorduras de origem animal, por exemplo, ali ao fundo, o queijo, o presunto, beleza? Então, as gorduras saturadas, elas são de origem animal, perfeito? Aí, como eu falei para vocês, ó, carnes, leite, derivados, é tudo de origem animal. Tudo bem? Então, gordura saturada é de origem animal. Tudo bem? Aí, qual que é o esquema? Já ouviu falar que gordura saturada ela é ruim? Não é? Já ouviu falar que gordura saturada é ruim? Por que a gordura saturada ela é ruim? Porque o fígado, tá? Por exemplo, ele consegue transformar a gordura saturada, em colesterol. Aqui, ó. Consegue transformar a gordura saturada em colesterol. E aí o colesterol está envolvido com as doenças coronarianas.
beleza? Então, a gordura saturada que nós ingerimos em excesso, beleza? Em excesso, o fígado converte ela em colesterol. E o excesso de colesterol, ele pode ser depositado nas artérias. Então, aqui, ó, eu tenho uma artéria normal, beleza? Aqui, por exemplo, isso aqui é o endotélio, né? Aí embaixo do endotélio vai se formando uma placa de gordura que é chamada de placa de ateroma. E aí vai ocorrendo essa obstrução, formando um quadro de doença chamado aterosclerose, que eu vou falar mais adiante um pouquinho com vocês. Beleza? Então, ou seja, diminui o calibre das artérias, que pode levar a sérios problemas de doenças cardiovasculares. Beleza? As doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por aproximadamente 30% das mortes no mundo. Beleza? No Brasil, morrem quase 1.000 pessoas por dia de doenças cardiovasculares. Beleza? Tranquilo? Então, fique esperto. Cuidado com a alimentação, gente. Tudo bem? As gorduras insaturadas são as famosas gorduras boas. Tudo bem? Aí eu coloquei aqui a imagem, algumas sementes oleaginosas, beleza? O abacate, que tem gordura boa, o salmão, o azeite, beleza? As gorduras insaturadas é que elas apresentam dupla ligação. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um triglicerídeo insaturado, beleza? Porque tem duplas ligações. São as gorduras presentes nas plantas e nos peixes, beleza? Por exemplo, o termo azeite, normalmente, ó, tem óleo e tem azeite, tá? Claro que você pode chamar tudo de óleo. Porém, o que acontece? O termo azeite a gente usa para quando é extraído de fruto. Por exemplo, o azeite veio da azeitona. Então, ele veio do fruto, tudo bem? Ao passo que o óleo veio da semente, por exemplo, óleo de soja. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá. Então, essas gorduras aqui, elas não se compactam igual à gordura saturada. E os ácidos graxos contribuem para uma redução na prevenção de doenças cardiovasculares. Beleza? Então, os ácidos, as gorduras insaturadas, por exemplo, por isso que falo que o azeite é bom para a saúde, não é? Porque ele reduz os níveis de colesterol. Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Aí existem as gorduras monoinsaturadas e as poliinsaturadas. Por exemplo, monoinsaturada no azeite e as poliinsaturadas estão presentes, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar nos vegetais, no girassol, gergelim, linhaça, canola, nos peixes marinhos de águas frias, como salmão, sardinha. E os exemplos mais importantes de poliinsaturadas é o ômega 3 e o ômega 6. Presta atenção. Esses caras são chamados de ácidos graxos essenciais. Por que ácidos graxos essenciais? O nosso corpo não produz. E aí tem o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3, por que é chamado de ômega 3? Porque a dupla ligação está no carbono 1, deixa eu pegar, trocar de cor. Carbono 1, 2, 3. A primeira dupla está no carbono 3. E por que aqui é ômega 6? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira dupla está no carbono 6. Tudo bem? Então, esses alimentos ricos em gorduras insaturadas, eles reduzem o teor de colesterol, ou seja, são gorduras boas. Tudo bem? Então, lembra que eu falei que não tem só coisa ruim nos lipídios? Tem coisa boa também, mano. Joia? Gordura trans, vulgo gordura do capeta. Gordura trans, elas não são encontradas naturalmente. Elas são industrializadas, perfeito? São industrializadas, São industrialmente produzidas. Elas são produzidas pela hidrogenação, ou seja, você adiciona hidrogênios. Já ouviu falar da margarina? A margarina? A margarina, ela é feita da hidrogenação de gorduras, de óleos vegetais. Então, o óleo vegetal é insaturado, perfeito? Só que com a adição de hidrogênios,
ele vai quebrar essas ligações e vai tornar carbonos com ligações simples. E aqueles que não estão com ligação simples, eles invertem a posição. Por exemplo, ó, eu tenho uma posição aqui. Tá? E com essa adição, com a presença de hidrogênios aqui, eles invertem de posição de insaturado para insaturado cis para insaturado trans. E hoje sabe-se que para as doenças cardiovasculares, a gordura trans é tão ruim quanto a gordura saturada. Perfeito? Então, por isso que margarina, ela é pior, não é? Ela é pior do que a manteiga. Tudo bem? A margarina é pior do que a manteiga. E aí, esses alimentos são ricos em gorduras trans, por exemplo, está aí nas imagens ao fundo. Bolacha recheada, sorvete. Por quê? Ele vai dar mais consistência a esses alimentos. O sorvete, olha, vou falar a verdade, a gente adora sorvete. Aqui em casa, a molecada adora sorvete, mas tem que ser regrado. Beleza? Porque causa muito mal, cara. Muito mal. Beleza? Bolacha recheada. Eu gosto de bolacha recheada. Porém, não pode comer todo dia, óbvio. Beleza? Porque tem muita gordura trans. Então, esses produtos industrializados, eles contêm muita gordura trans para tornar o alimento mais crocante, para tornar o alimento mais, como é que eu posso dizer, mais saboroso. Cara, pipoca de micro-ondas é um perigo, beleza? Pipoca de micro-ondas é gordura saturada, faz um mal danado. Perfeito? Então, nós vimos gorduras insaturadas, gorduras saturadas e gorduras trans. Perfeito? Vamos lá, então. Cerídeos ou ceras. Eles diferem dos glicídios por ter álcoois de cadeia longa. Álcoois de cadeia longa associados a ácidos graxos. São altamente insolúveis e têm a função de proteção. Por exemplo, aqui no vegetal, pode ver, ali a gotinha ela se formou porque ele está em contato com a gordura da cera. Perfeito, mas qual que é a função? Evita a perda de água por transpiração, evita a perda excessiva de água. Então, evita a desidratação. Em animais, por exemplo, se você pegar aqui nas abelhas, o exoesqueleto delas contém ceras para evitar a desidratação e elas usam ceras, meus amores, a partir do mel que elas produzem. Elas têm uma glândula serígena, beleza? Para produzir esses favos aqui, ó. Aí é um alto custo energético para elas produzirem esse favo. E nós temos cera no ouvido também, tá? Que é para proteger contra a entrada de micro-organismos. Então, o ideal não é usar o cotonete, porque o cotonete, ele empurra essa cera que vai ficar acumulada aqui. É pior, tá? Então, às vezes, você tem que dar uma limpadinha. Pode limpar com um paninho, assim, né? Principalmente criança, toma cuidado para não machucar o tímpano. Tudo bem? Então, as ceras têm uma função de proteção. Os fosfolipídios, mano... Fosfolipídio ele é formado pelo glicerol, mais ácidos graxos, mais fosfato, mais uma colina. Olha só, aqui você tem os ácidos graxos, aqui você tem o glicerol, aqui você tem um grupamento fosfato, opa, olha só a carga negativa aqui, e aqui eu tenho o radical colina, uma carga positiva em cima do nitrogênio. Então, é um lipídio nitrogenado, perfeito? Então, como essa porção aqui, ela tem uma carga positiva e uma carga negativa, nós falamos que ele apresenta uma cabeça polar e uma cauda apolar, perfeito? Uma cabeça polar e uma cauda apolar. Então, a cabeça é hidrofílica, como vocês podem ver aqui, e a cauda é hidrofóbica. Isso como ele tem as duas características, nós falamos que ele é anfipático. E isso é tudo que uma membrana celular precisa. Beleza? Por quê? Vai ter aqui o contato com a superfície intracelular. Na intracelular nós temos o quê? Nós temos o citosol. O citosol é aquoso. E o líquido extracelular também é aquoso.
Então, isso é importante porque daí ela tem essa porção hidrofílica, essa porção hidrofílica e aqui é a porção hidrofóbica. Nesse caso, então, ela acaba desempenhando uma permeabilidade seletiva, beleza? Não é tudo que atravessa a membrana, tá bom? Então, fosfolipídios, membranas celulares. Esteroides. Esses caras não são ésteres de ácidos graxos, beleza? Eles são insolúveis porque apresentam muitos carbonos. Eles são formados por 4 anéis carbônicos fusionados, ou seja, olha só, 1, 2, 3, 4 anéis. Aí, todos os esteroides que vão surgir aqui, eles são por adição a radicais a esses 4 anéis. Tudo bem? Então, por exemplo, o esteroide mais famoso é o colesterol. Porque quando a gente fala em colesterol, a gente pensa em quê? Nessa placa de gordura, igual tá aí na sua imagem, ó. Olha só, placa de gordura nas artérias. Tudo bem? Então aí tá a estrutura do colesterol. Tudo bem? Só que colesterol é exclusivo de animais. Perfeito? Vegetais, elas apresentam fitoesteróis. Em fungos, ele apresenta um ergosterol. Joia? Agora, qual que é o X da questão? Presta atenção. Do total de colesterol do sangue, 80% é produzido pelo fígado. Presta atenção. Se você come muita gordura saturada, você vai produzir mais colesterol. Beleza? E 20% vem da forma direta da alimentação. Tá? Do colesterol que veio da gordura do animal, por exemplo. Tá? Então, 20% veio dali. E o resto foi produzido pelo fígado. Joia? Isto é problemão? Sim. Tá? Mas ó, o excesso de colesterol, ele é levado até o fígado e o fígado converte ele em sais biliares e é excretado lá na bile e da bile vai para o intestino. Tudo bem? Tranquilo? Então, por exemplo, os sais biliares que é produzido, uma parte é produzido sais biliares, ele ajuda na digestão das gorduras, inclusive. Perfeito? Colesterol. Bom, o colesterol, ele faz parte, a gente vê a gordurona aí, a gente só pensa em gordura nas artérias. Mas ele é muito importante porque ele participa das membranas celulares animais. Bem, ele é precursor da vitamina D, por exemplo, na presença do sol. Olha só, na presença do sol. Na presença do sol, o colesterol é convertido em colecalciferol, que é a vitamina D, tá? Lá no fígado. Tudo bem? E essa vitamina D, que veio do alimento, tudo também, né? Os precursores da vitamina D, tá? Ele é convertido no organismo e a vitamina D, ela participa do metabolismo do cálcio, ela facilita a absorção e reabsorção do cálcio, por exemplo, lá no rim. Tudo bem? Joia? Então, ele é precursor da vitamina D. Olha só a importância, ele é muito importante. Ele é importante porque ele é precursor dos hormônios femininos estrógeno e progesterona. Na primeira fase do ciclo menstrual, o estrógeno ele aumenta a espessura do endométrio, estimulando a produção de glândulas e a produção de vasos sanguíneos. E na segunda etapa, após a evolução, a progesterona mantém o endométrio para que possa assegurar um futuro bebê. Apesar que eu adoro muito mesmo, é a função das características secundárias que o estrógeno ele pode estimular. Por exemplo, nas damas, I like. O que esse hormônio faz? Por exemplo, esse hormônio ele vai ser responsável, tá, por fornecer as características secundárias da mulher. Por exemplo, o desenvolvimento das mamas, mobilidade da gordura para as mamas, alarga o quadril fica mais largo, aquele corpinho violão. Ele mobiliza gordura para o quadril e para a parte superior das coxas, que torna a mulher bem atraente. Tudo bem? Então, esse hormônio, eu diria que ele é um hormônio dos deuses.
Beleza? Aí você fala, ai meu Deus do céu, que coisa linda, concordo, joia? E ele também é precursor da testosterona, beleza? Que é um hormônio masculino, tudo bem? O que muda, pode ver, são só os radicais, né? E aí, professor, você só coloca foto de mulher. Tudo bem, vou colocar foto de um homem fortão para vocês aqui também, minhas queridas que estão assistindo, para vocês não ficarem na boa. Aí, um cara forte, já que você queria um cara forte, tá aí. Beleza? Então, a testosterona, ela é responsável pela formação dos espermatozoides e também responsável pelo aumento da massa muscular e as características secundárias do homem, como, por exemplo, a barba e crescimento dos pelos. Beleza? Na mulher, hormônios andrógenos, não é? Que são similares à testosterona aí, também são produzidos pela mulher e é responsável pela libido, que é a vontade de ter relação sexual. Pá. Beleza? E também os pelos da mulher são estimulados por hormônios androgênicos, que são parecidos com a testosterona, só que na mulher ele é produzido na suprarrenal e no homem a testosterona é produzida nos testículos. Perfeito? Joia? Então tá bom. Bom, então, a partir do colesterol, olha só muda os radicais. Os 4 anéis estão aqui. Tudo bem? Perfeito? Bom, quando nós falamos em colesterol, é muito comum você pensar em colesterol bom e colesterol ruim. Na verdade, o pessoal fala HDL, colesterol bom. Na verdade, não existe colesterol bom e colesterol ruim. Existe colesterol. É que, quando ele está associado a lipoproteínas, por exemplo, HDL é uma lipoproteína de alta densidade, tá? De alta densidade. Então, vem da sigla do inglês High Density Lipoproteins. Eu acho que é assim que pronuncia. Tudo bem? Então, quando essa proteína ela se liga ao colesterol, ela vai pegar o colesterol e leva ele para o fígado, para ser excretado. Então, por isso que ele é chamado de colesterol bom, porque ele pega o excesso de colesterol que está no sangue e leva para o fígado para ser deletado. Joia? Agora, quando eles se conectam a uma lipoproteína chamada lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, Low Density Lipoproteins, beleza? Ele vai fazer o inverso. Ele pega o colesterol que foi produzido do fígado e leva até as células. Só que quando ele está em excesso, ele acumula nas artérias. Daí vem o termo colesterol ruim. Mas, na verdade, colesterol é colesterol. Ele vai ser chamado de ruim ou de bom quando ele está associado a lipoproteínas. E é por causa disso que ele vai formar as placas de ateroma que nós vimos lá fora. Lá fora, antes, beleza? Então, as placas de ateroma, tudo bem? Aí, na verdade, existe uma coisa chamada arteriosclerose, que é quando as artérias elas perdem a elasticidade, que é comum com a idade a gente perder a elasticidade das artérias, por isso que a pressão arterial ela tende a aumentar quando você vai ficando mais velho. Por quê? Por exemplo, você está aqui com a artéria assim, perfeito? Aumentou o fluxo sanguíneo, ela dilata. Agora, se ela não dilata, a pressão aqui dentro aumentou. Porque perdeu a elasticidade. O tabagismo faz isso. Só que uma das formas mais importantes da arteriosclerose é a aterosclerose, que é a formação de placas de ateroma, que são as placas de gordura. Perfeito? Joia? Aí, para você não esquecer, vamos fazer um esquema. Porque tem gente que esquece. Né? E qual que é o HDL, o LDL? Ó, HDL, hoje Deus livra. Ó, hoje, deixa eu pegar aqui, outra caneta. Hoje Deus livra. Então, ele é bom. Agora, LDL. Logo, Deus leva. Então, é ruim. Perfeito? É um esqueminha para você lembrar aí, tá bom? Carotenoides. Aqui é tranquilinho. Perfeito? Os carotenoides são pigmentos lipídicos que estão presentes em algas e plantas, que vai do amarelo, passando pelo laranjado, chegando até o vermelho. Tudo bem? Então está presente, mesmo aqui, esse que é verde, ele tem carotenoides nos seus cloroplastos,
Perfeito? E eles participam de um processo da fotossíntese. Só que é o seguinte, o processo na fotossíntese não é bem explicado não, tá? Na fotossíntese, acredita-se que ele atua como um antioxidante, evitando a oxidação da clorofila. Ele até absorve luz, tudo bem? Até absorve, mas a função dele acaba sendo mais ligada mesmo ao antioxidante, a ação antioxidante da clorofila. Aí nós temos dois grupos de carotenoides, os carotenos e as xantofilas. A diferença dos dois é que as xantofilas contêm oxigênio e os carotenos é só carbono e hidrogênio. Perfeito? O beta-caroteno é precursor da vitamina A, que é o retinol. Então, um beta-caroteno que está presente, por exemplo, no tomate, na cenoura, esse carotenoide vem de carrot, do inglês, que significa cenoura. Tudo bem? Então, um beta-caroteno produz 2 moléculas de vitamina A lá no fígado. Tudo bem? Lá no fígado. E esse retinol, ele vai se combinar com uma proteína, chamada opsina, e forma a rodopsina, que é o pigmento que está na retina, que é responsável pela percepção da luz. A falta da vitamina A causa a cegueira noturna. Perfeito? Assim, então, nós fechamos esse assunto de lipídios. Espero que tenham gostado. Essas aqui, então, são as referências que eu usei para essa aula. E assim nós fechamos mais um conteúdinho. Um grande beijo e até mais.